com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje, vencendo o desânimo. Separei algumas passagens para que possamos estudá-las, compreender como que a gente vence o desânimo na prática, meus irmãos. Antes, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem está se sentindo um tanto quanto desanimado, ou quem sentiu desânimo durante esta semana? Agora nós já estamos na quinta-feira. Quinta-feira à noite, amanhã é sexta-feira, amanhã é véspera de Shabat. Quem que durante esta semana, em algum dia ou mais de um dia, acabou sentindo um pouco desanimado, um pouco sem energias? Eu creio que estamos vivendo aí tempo final, Jesus está às portas. O desânimo, quando ele persiste, ele acaba levando à depressão. Esse que é um dos problemas. Porque às vezes a gente desanima com alguma coisa, mas depois logo se recupera. E às vezes o desânimo ele vai persistindo de modo que a pessoa fica num estado um tanto quanto depressivo. Essa questão da oração, meus irmãos, a gente tem que ir para a oração mesmo arrastados. Porque a oração é um campo de batalha. Na verdade, meus irmãos, nós estamos em guerra. Nós estamos sempre em uma batalha constante contra o mal, contra o inimigo. E a oração é a nossa principal arma. Nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus. Paulo fala para que possamos suportar os dias maus. A primeira coisa que eu digo para vocês, por mais tristes, desanimados que vocês estejam, vai arrastado, mas ora, não deixa de orar. Mesmo porque é na oração que Deus vai renovar o seu ânimo. Deus ele é a fonte que nos reanima. Nós vamos pegar aqui algumas passagens. Daniel, meus irmãos, ele vivia na Babilônia. Ou seja, num mundo totalmente pagão, num local pagão. Só que ele orava de manhã, à tarde e à noite. De manhã, à tarde e à noite. Ele estava sempre diante de Deus. Por isso que ele escapou de todos os intentos do maligno, escapou até mesmo da cova dos leões. Muitas vezes tentaram armar ciladas para Daniel, mas pelo fato de ele ter uma vida muito forte de oração, Deus o livrou de todas as tribulações. Há pouco tempo nós lemos Salmos 34, que diz o seguinte, no versículo 17: Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. É muito importante esse relacionamento com Deus. Mesmo no pior dia seu, você tem que estar em oração. Eu já passei por várias situações complicadíssimas. Às vezes eu nem sabia por que aquilo estava acontecendo, o que fazer, mas dobrava o joelho no chão, reafirmava a minha confiança em Deus, pedia para Deus me fortalecer, me levantar, me guiar, e Deus sempre atendeu. Deus sempre atende aos clamores. Então nós vamos pegar aqui 1 Samuel 27, eu vou ler só o comecinho aqui para vocês. Primeiro eu vou dar uma breve explicação. O que estava acontecendo? O rei Saul estava perseguindo Davi. Saul queria matar Davi porque ele tinha inveja de Davi. Depois que Davi enfrentou e derrotou o gigante Golias, ele ganhou fama. E as mulheres de Israel começavam a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Algo mais ou menos nesse sentido. E foi crescendo dentro de Saul uma inveja, um ciúme contra Davi. E nós vemos, Saul atirou uma lança em Davi, Davi conseguiu desviar,
depois ele perseguiu por várias vezes, mas o Senhor sempre dava livramento. Aquilo, é claro, foi deixando Davi angustiado. Davi estava sendo perseguido pelo exército de Israel, ele estava com poucos homens, mas o Senhor Deus sempre dava uma rota de fuga, um escape, para que Davi pudesse prevalecer, sobreviver. E Davi, inclusive, teve chances de matar Saul, mas ele disse: eu não vou tocar em um ungido do Senhor. Davi fez o certo, porque a vingança pertence a Deus. Então era Deus que iria tratar com Saul no momento oportuno. Mas teve um momento, meus irmãos, que Davi ele resolveu agir conforme o seu próprio entendimento. Então, muitas vezes, um crente, um homem de Deus, ele tem uma ideia que não é uma boa ideia e acaba seguindo naquele caminho sem consultar a Deus, sem pedir em oração, sem pedir confirmação. Isso acabou acontecendo. Então ele estava naquele estresse daquela perseguição, ele estava um tanto quanto desanimado, um tanto quanto aflito, mas por outro lado Deus estava livrando ele. O que acontece? 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Essa conclusão não foi uma conclusão lógica, meus irmãos. Não foi uma conclusão inteligente. Porque, vejam bem, ele tinha sido ungido a rei de Israel pelo profeta Samuel. Ele ainda não tinha se assentado no trono de rei. Aquela promessa ainda estava em fase de cumprimento. Então ele não podia pensar dessa forma, que ele seria morto por Saul, que era o antigo rei, que já não tinha mais o Espírito Santo de Deus habitando em Saul. Deus já tinha desprezado Saul, inclusive falou para Samuel: não chore mais por Saul, eu o rejeitei. Saul já tinha sido rejeitado por Deus, e Davi não. Davi tinha sido ungido para se assentar no trono real. Mas ele teve esse pensamento aqui equivocado, ele teve esse pensamento precipitado, e aconteceu o seguinte: ele achou que um dia ele seria morto por Saul e resolveu fugir para a terra dos filisteus. Os filisteus são os inimigos de Israel. Assim Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram com Aques em Gate. Cada homem levou sua família, e Davi suas 2 mulheres. Aqueles 600 homens que estavam junto com Davi, todos levaram as suas famílias, suas esposas e os seus filhos. E começaram a lutar ao lado dos filisteus. Mas o que vai acontecer? Chega um momento que os filisteus, eles começam a desconfiar de Davi. Eles começam a desconfiar da fidelidade de Davi, e Aques pede para que ele vá embora. Para que ele vá embora, ele não tem mais. Ele ficou, se não me engano, 1 ano e 4 meses com eles. Depois desse período de aproximadamente 1 ano e 4 meses, Davi tem que ir embora com os homens. E aí no capítulo 30 acontece o seguinte: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Ziclag tinha sido dado para Davi e seus homens. Então estavam lá toda a família daqueles guerreiros. Todos os familiares estavam neste local. Tanto que Ziclag chegou a fazer parte de Judá. Os filisteus permitiram que aqueles homens de Davi habitassem lá com suas famílias. Só que quando eles retornaram, quando os soldados retornaram, os amalequitas tinham atacado e haviam incendiado a cidade. Imagina a cena. Imagina a cena. A cidade que eles estavam estabelecidos, eles chegam lá, está incendiada. Imagina o desespero. Deve ter sido algo totalmente desesperador.
levaram como prisioneiros todos que estavam lá. Menos mal, né? Menos mal levar como prisioneiro, pelo menos eles estavam vivos. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá. As mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Então a gente tem uma informação que os amalequitas não tinham matado eles, mas tinham levado os cativos. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. E o que acontece com eles? Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Eles não viram assim nenhuma o que fazer. A tristeza era tão profunda, o desânimo era tão grande, que Davi e seus 600 soldados, eles choraram em alta voz até não terem mais forças para chorar. Um nível extremo aqui de desânimo, de tristeza, um nível profundo. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, ex-esposa de Nabal, que tinha morrido. Aqui fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Então a situação que era horrível tinha ficado até mesmo pior. Os homens estavam querendo apedrejar Davi, culpando ele por todo aquele infortúnio. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Olha aqui a solução bíblica. Mesmo para a pior situação, para a situação da angústia mais profunda, meus irmãos. E a gente vai ver a solução bíblica e eficaz para vencer o desânimo, por mais profundo que ele seja. Então a gente colocou um quadro terrível do que aconteceu com aqueles homens. Davi, ele poderia se perder completamente. Se ele não busca Deus, ele seria apedrejado e aqueles soldados dele, aqueles 600 homens, nunca mais recuperariam as suas famílias. Os amalequitas eram extremamente maus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor. Então Davi, ele teve coragem aqui de orar a Deus, de perguntar a Deus: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? Olha que interessante. Davi, ele faz duas perguntas. Vamos colocar aqui. Davi, ele toma coragem de se colocar diante de Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então ele perguntou ao Senhor. E tem devo perseguir este bando de invasores? E pergunta número 2, irei alcançá-los? Davi, ele não teve coragem de perguntar, meus irmãos, se os familiares deles estavam vivos. E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará. Então ele deu a primeira resposta, ó. Devo perseguir esse bando de invasores? Deus respondeu: persiga-os. A segunda pergunta de Davi: irei alcançá-los? Deus respondeu: é certo que você os alcançará. Só que Deus foi além, meus irmãos. Deus foi além. Ele deu uma terceira resposta, algo que Davi não teve coragem de perguntar. A terceira resposta de Deus, mesmo Davi não tendo tido a coragem de perguntar: e conseguirá libertar os prisioneiros. Olha lá. Olha a solução completa vindo da parte de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro.
De tanto chorar, de tanta tristeza, eles não conseguiram nem atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Eles já tinham uma palavra rema de Deus aqui. Eles já tinham uma sinalização, inclusive da vitória. Então ele foi atrás dos amalequitas com 400 homens apenas. 200 estavam exaustos demais, não tinham condição nenhuma. Imagina, eles choraram o dia inteiro, a noite inteira, até não aguentar mais, não comeram nada, não beberam provavelmente. E aí, olha que interessante como Deus atua para nos ajudar. Deus ele é muito misericordioso, meus irmãos. Deus é bom o tempo todo. Só de pensar na misericórdia e na bondade de Deus, isso já me anima grandemente. Isso tem que animar vocês. Quando a gente pensa nas misericórdias de Deus, na bondade de Deus, na graça de Deus, na justiça de Deus, isso já levanta o nosso ânimo. Olha como o Senhor age. Davi errou, meus irmãos. Davi pensou uma bobagem. Algum dia serei morto por Saul. Aquele acabou não confiando em Deus nesse momento. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Nossa, que bobagem. Por que ele fugiu para a terra dos filisteus? Não era para ter feito isso. Mas já que ele fez isso e deu errado, mesmo assim Deus trouxe uma saída, uma solução para ele. Ele se arrependeu, ele buscou o Senhor. Meus irmãos, a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não errava. Ele errou bastante até, se a gente parar para pensar. Mas porque ele sempre se colocava diante do Senhor, se humilhava diante de Deus. Ele sempre buscava a Deus. Ele confessava os seus erros. Davi errou naquele episódio com Betseba, do adultério, do marido dela, Urias, que ele provocou a morte de Urias, colocando-o na linha de frente da batalha. Davi errou, meus irmãos, naquele episódio do transporte da Arca da Aliança, transportando a arca num carro de boi, onde morreu Uzá. Ele acabou não consultando os sacerdotes, os levitas. Davi errou também naquele episódio do recenseamento, onde morreram, se não me engano, 70 mil israelitas. Davi errou ao se unir ao exército filisteu. Davi errou quando ele ficou chorando por Absalão, que queria matá-lo e tomar o trono dele. Mas em todas essas ocasiões, ele se voltou a Deus. Em todas essas ocasiões, ele se arrependeu e buscou a misericórdia do Senhor. Às vezes algum irmão me pergunta: será que eu ainda tenho salvação, irmão Gilberto? Porque eu acabei pecando, eu acabei tropeçando, acabei me desviando. Se você se voltar a Deus de todo o coração, Deus é fiel e justo para conceder o perdão. É isso que está na epístola de João. Davi ele sempre se voltava a Deus de todo o coração. Ele sabia que não havia saída de outra forma. A Bíblia diz que Deus está próximo de todos aqueles que o invocam com sinceridade, de todos que o buscam. Então ele fez isso. Ele se voltou a Deus numa situação de extrema angústia. E no versículo 11, nós vemos mais uma vez a providência divina. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida. Aí a gente para pensar, com certeza isso não foi por acaso. Eles não encontraram por acaso um homem egípcio que tinha informações sobre onde estavam os prisioneiros. Deram-lhe comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Aquele egípcio, ele estava à beira da morte. Estava à beira da morte. Mais um dia ele teria morrido, porque você não consegue ficar mais do que 3 dias sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Olha lá, servo de um amalequita.
Quem que levou os prisioneiros? Os amalequitas. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Querititas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb. E incendiamos a cidade de Ziclag. Ou seja, esse egípcio estava quando Ziclag foi atacada, incendiada, quando as famílias deles foram levadas cativas. Davi lhe perguntou: Você pode levar-me até este bando de invasores? Ele respondeu: Jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles. Então, do nada, a gente sabe que não é do nada, que é providência divina. Davi encontra um egípcio à beira da morte, que estava na batalha, junto com os amalequitas, e que poderia levá-los aos invasores, ao bando dos invasores. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Então, com aquele pequeno exército, Deus deu vitória para o exército de Davi. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, olha isso, meus irmãos. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: Estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi, e os que estavam com ele, ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Olha isso. E aí tem a continuidade da passagem, mas nós vemos que Deus deu uma grande vitória por uma situação aí que eles estavam passando por uma angústia impensável. Depois nós temos também uma outra passagem, meus irmãos, envolvendo novamente o rei Davi. Essa passagem que nós estudamos, 1 Samuel capítulo 30, começando no capítulo 27, com algumas considerações, o que ela nos ensina? Buscar ao Senhor. No momento de desânimo, buscar ao Senhor, porque Ele tem a solução. Vamos aqui para 2 Samuel 19, é um episódio que aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, se voltou contra ele. Ele chegou a ser nomeado como rei por um grupo que ele acabou conquistando. E o objetivo de Absalão era lutar contra Davi e matar Davi. Absalão tinha se voltado contra Davi. Porém, meus irmãos, Davi ele não queria que Absalão fosse morto. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho para 2 Samuel 18, nós vemos que ele ficou preso lá numa árvore e ele foi eliminado. A partir do 31, então o Cuxita chegou e disse: Ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. Então tá dando uma boa notícia, né? O Senhor Deus te livrou de todos que se levantaram contra ti. Foi levantada uma rebelião contra Davi nesse episódio. O filho dele queria tomar o reino dele, se aliou com várias pessoas para tomar o reino. O rei perguntou ao Cuxita: O jovem Absalão está bem? O Cuxita respondeu: Que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram para lhe fazer mal, acabem como aquele jovem. Ou seja, morreu. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: Ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho.
A gente vai ver que essa atitude não foi uma atitude correta de Davi, porque esse filho tentou matá-lo, tentou tirar o trono dele. Era totalmente ímpio, rebelde. E aí no capítulo 19, informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. E para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Ao invés do exército estar comemorando aquela grande vitória, ao invés deles estarem felizes, por conta da atitude reprovável de Davi, eles acabaram sendo contagiados por aquela tristeza. Versículo 3: naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. Então é como se eles tivessem sido derrotados, é como se eles tivessem sido humilhados. O rei com o rosto coberto gritava: ah, meu filho Absalão, ah, Absalão, meu filho, meu filho. Aí Joabe tem uma atitude correta. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei: hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam, e odeias os que te amam. Isso aqui é um ensinamento, meus irmãos, que acontece muito nos dias de hoje. Existem muitas pessoas que elas estão desanimadas porque elas se apegam a pessoas erradas, porque elas se apegam a pessoas que não fazem bem para elas. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente vai andar, com quem a gente vai se associar. Então tem pessoas que acabam se associando com outras que são extremamente negativas, que são pessoas que vão acabar levando-a para maus caminhos. Muitas pessoas elas lutam contra o desânimo por conta dessa associação, por conta desse jugo desigual. Isso aqui a gente tem que levar em conta. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Então tem pessoas que desprezam aquelas que querem o bem, aquelas que o amam, e vão atrás daquelas que são tóxicas. Quando você fica atrás de pessoas que são tóxicas, isso vai te trazer problemas. Absalão era um rebelde. Ele queria matar Davi, destruir, tomar o trono. Tinha cometido um crime de rebeldia, um crime de traição. Estava prestes a cometer um crime de assassinato contra o próprio pai. O irmão colocou aqui: às vezes a pessoa é incrível, mas as outras em volta ficam pondo para baixo, muitas vezes por inveja. Tem muito disso também. Às vezes a pessoa ela é inteligente, capacitada, é uma boa pessoa, e as outras, por inveja, ficam atacando-a, ficam colocando ela para baixo. Não é legal você andar com pessoas que te colocam para baixo. Às vezes a causa do desânimo são pessoas ao seu redor. Isso acontece às vezes até com os pais. Tem pais que colocam os filhos para baixo. Tem muitos relacionamentos tóxicos. O marido coloca a esposa para baixo, ou a esposa coloca o marido para baixo. Muitas causas de desânimo são coisas ruins que as pessoas elas ouvem constantemente e elas acabam acreditando naquilo. Às vezes a pessoa foi criada por madrasta ou padrasto que jogava ela para baixo e ela foi crescendo com baixa autoestima. Às vezes a pessoa é desanimada porque ela sofreu muito bullying na escola, muita perseguição. Ela tem um conceito abaixo do que seria o razoável sobre si mesma. A gente tem que pensar com quem que a gente anda, quais são as nossas companhias, quem são as pessoas que nós queremos ao nosso redor. Nem todas as pessoas nós podemos ou devemos evitar, mas algumas pessoas tóxicas sim, a gente não pode se associar com elas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, as más companhias corrompem os bons costumes.
Nós já fizemos uma live nesse sentido. As más companhias corrompem os bons costumes. A pessoa, quando ela começa a ouvir muitas coisas depreciativas, aquilo acaba impregnando nela. E aí Joabe faz essa forte repreensão a Davi. E nesse caso, Davi saiu daquele estado de desânimo em virtude de uma repreensão. No capítulo anterior que nós estudamos, ele buscou a Deus. E aqui foi por causa de uma exortação, de uma admoestação. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas, de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão tivesse vivo e todos nós mortos. Olha o que ele fala para Davi. Para ti seria melhor que todo o seu exército, todas as pessoas fiéis a ti tivessem morrido e esse rebelde tivesse vivo. Você iria preferir essa situação. Agora vai e encoraje os teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Ele parou de chorar, ele engoliu o choro na hora. Tem muitas vezes, meus irmãos, que a gente tem que parar com meninice. Às vezes a pessoa está desanimada porque é birra, é meninice. Tem que parar com esse negócio de birra. Tem que levantar, tem que fazer o que é certo. Muitas vezes as pessoas ficam se lamentando por coisas que não era mais para estar se lamentando. Tem que parar, meus irmãos, de se lamentar por aquilo que não é. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados foram até ele. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos de nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. E então, por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: Pergunte às autoridades de Judá, por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta a seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que então seriam os últimos a ajudar no meu retorno? E digam à massa: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo o rigor, se de agora em diante você não for comandante do meu exército no lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. Olha lá. Aquelas palavras dignas e valorosas conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. E aí Davi reverteu aquela situação. Outro exemplo bastante conhecido, até mais do que o que a gente já citou, sobre essa atitude de desânimo, é o que acontece com o profeta Elias. Nós vemos em 1 Reis capítulo 18, o profeta Elias tendo uma grande vitória contra Jezabel, contra a casa de Acabe, ele derrotando aqueles 450 profetas de Baal, ele derrotando os 400 profetas de Azerá, Deus respondendo poderosamente à oração de Elias, descendo fogo do céu, aquele avivamento que teve em Israel, os israelitas gritando: só Deus é o Senhor, só Deus é o Senhor. Elias teve uma grande vitória, só que depois disso, ele chega talvez num estado de exaustão mental, mais mental do que física, e com uma simples ameaça de Jezabel,
ele entra quase que em depressão. No capítulo 18, ele tem essa grande vitória. Inclusive, volta a chover em Israel depois de 3 anos e meio. No capítulo 37, depois que os profetas de Baal e Azerá fracassaram, o sacrifício deles não foi consumido pelo fogo, Baal não os respondeu, aí Elias ele arruma o altar, coloca lá o holocausto, o sacrifício, ora a Deus, responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Um avivamento aqui, aquele povo deixou de crer em Baal, começou a louvar a Deus. Então Elias ordenou-lhes: prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias fez descer ao riacho de Quirom e ali os matou todos lá. Elias disse a Acabe, ao rei: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Não tinha nem sinal de chuva, o céu totalmente limpo. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, do Monte Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto diante dos joelhos, e ele começa a orar por chuva. O servo dele fala que não tem nenhuma nuvem, nada. Elias continua orando e na 7ª vez, depois de 7 vezes, ele manda o servo voltar para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe para ir embora logo antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar, chover forte. Ou seja, ele derrotou aqueles profetas pagãos, ele orou e choveu depois de 3 anos e meio, ele fez descer fogo do céu, teve muita vitória, uma experiência incrível com Deus. E você fala assim: imagina o que vai acontecer agora com o ministério dele. Imagina o nível de confiança de Elias, o patamar que ele vai alcançar. Ninguém vai parar Elias agora. Mas quando você vira no capítulo 19, tudo aquilo parece que fica para trás. Jezabel manda um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. E diante dessa simples ameaça, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E aqui no versículo 3, meus irmãos, Elias teve medo da ameaça de Jezabel, fugiu para salvar a sua vida. E no versículo seguinte, no versículo 4, e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele começa a entrar num profundo desânimo aqui, numa profunda tristeza e até mesmo numa bipolaridade. Versículo 3, Elias fugiu para salvar a sua vida. Versículo 4, ele orou pedindo a morte. Ele fugiu para viver e quando já estava num lugar seguro, orou pedindo a morte. É algo assim até que totalmente contraditório. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Imagina se Deus responde para ele: então por que você fugiu? Por que você não deixou Jezabel te matar se você quer perder a vida? Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Às vezes também, o que acontece com a gente? Às vezes acontece, meus irmãos, um desânimo em razão de uma fadiga, de um cansaço intenso. Tem desânimos, meus irmãos, que advém às vezes de falta de sono, de cansaço, de uma rotina exaustiva de trabalho. Quando a pessoa eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a pessoa está
todos os dias acordando muito cedo e dormindo tarde, quando ela entra nesse ciclo de dormir poucas horas por dia, ou aquele sono que fica acordando quase que de hora em hora, ela fica com uma baixa energia. E quando ela fica com uma energia baixa, com uma disposição baixa, ela começa a ter pensamentos negativos. Ela acha que ela não vai conseguir executar as suas tarefas, ela acha que ela não vai conseguir, que as coisas não vão dar certo. Mas justamente porque ela está muito cansada, muito fadigada. Então, existe também o desânimo proveniente do cansaço, da fadiga, da falta de sono, às vezes até mesmo de uma alimentação ruim. Quando a gente está nesse ciclo, dormindo menos do que o necessário, acordando muito durante a noite, a gente já acorda um tanto quanto enfraquecido, a gente já não acredita que a gente vai conseguir realizar todas as coisas, que a gente vai vencer em todas as etapas do dia, porque a pessoa já acorda cansada, ela já acorda fadigada. Então é importante corrigir isso também. Às vezes muda totalmente o cenário de um dia para o outro. Às vezes a pessoa ela teve um dia horrível, mas não quer dizer que o dia seguinte vai ser ruim também. De repente, naquele dia ela vai dormir mais cedo, ela tem uma noite de sono profundo, e no outro dia ela já é uma nova pessoa, ela já está totalmente revigorada. Essa é uma das causas, a gente está falando de várias causas e de como corrigir. Existe um hormônio que é produzido no sono, por exemplo, a melatonina. Tem também o hormônio GH, tem vários hormônios que dependem do sono. Se a gente não tem uma boa noite de sono, esses hormônios eles ficam prejudicados. E aí o nosso dia vai ser um dia bastante extenuante. Às vezes a pessoa mora num lugar que é muito barulhento. O local que a pessoa mora interfere também. Às vezes a pessoa ela vai viajar para um lugar tranquilo, para o meio do mato, e ela fala, nossa, fazia tanto tempo que eu não dormia tão bem assim. Acho que já aconteceu com todo mundo. Às vezes a gente muda de ambiente, vai de repente para o meio do mato, vai em algum lugar, algum sítio, e dorme profundamente. O sono é importante. Então Elias estava querendo morrer aqui, o que acontece? No versículo 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta-se e coma. Isso aqui mostra também, meus irmãos, o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Porque Deus não falou para ele fugir lá para Berseba de Judá. Mas mesmo assim, Deus enviou um anjo para levar alimentos para ele. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água. Olha que maravilha o cuidado de Deus. Olha que gostoso. Havia um pão assado sobre brasas quentes. Deu até fome agora, hein? Apesar do horário. Essa visão já dá ânimo. Às vezes, comer alguma coisa gostosa, diferente, já dá bom ânimo pra gente. Um alimento que anima é a carne. O pão daquela época era um pão maravilhoso, sem glúten, trigo verdadeiro. Aquele trigo realmente do Oriente Médio. Eu sempre imagino essa cena na minha mente. Eu imagino que aquele pão era muito gostoso. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha, ele voltou a dormir. Ele voltou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então aqui ele teve uns dias aí para comer e beber, de modo que ele conseguiu se recuperar. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Olha como ele ficou fortalecido, meus irmãos. Ele dormiu, algo que aparentemente ele não estava dormindo tão bem, né? Ele teve uma grande vitória lá contra os profetas de Baal, mas talvez aquilo tenha causado também uma adrenalina. Depois ele orou fervorosamente para que voltasse a chover e caiu a chuva. Não quer dizer que o fato de você ter vitórias na vida não te traga a exaustão. Isso também, mesmo uma vitória na vida profissional, na vida ministerial, às vezes você sai de uma vitória para uma situação de desânimo. Acontece muito isso. Às vezes a pessoa é promovida no trabalho, só que ela percebe que aumentou a responsabilidade dela, em vez de ficar mais feliz, ela acaba ficando meio que desanimada.
Nesse caso aqui, ó, Elias ele se fortaleceu grandemente, colocando o sono em dia e se alimentando bem. Tanto que ele andou bastante, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Até peguei o mapa aqui, olha. Ele estava em Berseba de Judá e ele desceu aqui até o Monte Sinai. Monte Horebe é o mesmo que Monte Sinai. Tem um outro mapa aqui mais bonitinho. Berseba fica ao sul de Jerusalém, em Judá. E ele foi até esse pequeno triângulo aqui entre o número 7 e 8 até o Monte Sinai a pé, se não me engano, meus irmãos, 400 quilômetros de distância. Basicamente, esse traçado vermelho a partir daqui onde eu estou passando o mouse. Mas a pé é muita coisa. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Aí já voltou a ficar meio que desanimado, né? Bateu de novo, depois daqueles 40 dias e 40 noites, bateu de novo o desânimo em Elias. Entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Esse aqui é um problema que nós também costumamos apresentar. Quando nós achamos que nós somos o único, que as coisas estão acontecendo só com a gente, que nós somos os injustiçados, a gente tem que parar de pensar dessa forma, com esse senso de justiça. Isso só está acontecendo comigo. Por que está acontecendo comigo? Elias ficou com esse pensamento. Eu sou o único que sobrou. Agora estão tentando me matar. Ninguém teme a ti, Senhor, com exceção a mim. Ele ficou achando que ele era o único, que ele que estava sendo perseguido, injustiçado, só ele estava sofrendo. Às vezes a pessoa está sofrendo, ela acha que só ela está sofrendo, que não está acontecendo com mais ninguém, que mais ninguém está passando por dificuldade, que mais ninguém está sendo perseguido, que mais ninguém teve traumas de infância. O mundo, meus irmãos, o mundo é um campo de batalha, o mundo jaz no maligno. Mas Jesus falou: no mundo tereis aflição. Tendes, porém, bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus ele já nos alerta, ele não esconde que no mundo nós teremos aflição, mas que, independente disso, nós devemos ter bom ânimo. E como ele venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. Olha quantas coisas que Davi passou. Davi era rei de Israel, ungido, mas olha quantos problemas ele enfrentou, problemas grandes. Nós não podemos pensar como Elias pensou. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Ah, vou ficar aqui na caverna. Provérbios diz o seguinte, olha: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Então não estava certo aquilo. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Uma coisa é você se afastar para uma oração, como Jesus fez algumas vezes. Ele estava lá com os discípulos no Monte das Oliveiras, ele se afastou um pouco para orar, depois retornou à comunhão com os discípulos. Mas aquele que se isola totalmente, como Elias fez, entrando numa caverna, ele está se insurgindo contra toda a sabedoria. Segundo Provérbios 18, versículo 1, isso não é correto aos olhos de Deus. E o Senhor lhe disse. Depois Deus vai revelar para ele que ele reservou 7.000. Não tinha só Elias. Tinha mais 7.000 que eram tementes a Deus. E aí o Senhor Deus lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ou seja, saia da caverna, Elias, fique no monte. Eu não vou ao teu encontro na caverna, eu vou ao teu encontro no monte. O monte simboliza que você quer buscar a Deus. Às vezes a gente fala de orar no monte. Jesus orava no monte, Elias orava no monte. É como se você quisesse se aproximar mais de Deus. É claro que Deus te vê em todos os lugares, mas aqui a gente vê que Deus fala para ele sair e ficar no monte aguardando. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor.
mas o Senhor não estava no vento. Deus não estava naquele vento fortíssimo que quebrava as rochas. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. O que quer dizer isso? Às vezes a gente está numa situação complicada e nós queremos que aconteça um grande milagre, alguma coisa grandiosa para nos tirar daquela situação. Mas geralmente não é assim, meus irmãos, que vai acontecer. Não precisa de um evento tão relevante, tão sobrenatural, não precisa de algo tão, entre aspas, pentecostal para nos tirar de uma situação complicada. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Então Deus ele estava nesse murmúrio de uma brisa suave. Muitas vezes, meus irmãos, Deus fala conosco de uma forma sutil. Até mesmo as pessoas que têm o dom da profecia, o que elas dizem? Que é raro ouvir uma voz audível assim da parte de Deus. Os profetas falam isso. É raro você ouvir uma voz audível, como se fosse uma pessoa falando. Geralmente eles sentem no íntimo deles, no coração, geralmente vem na mente da pessoa. E as pessoas, às vezes, quando elas estão numa situação complicada, elas acham que não, vai chover fogo do céu, vai vir um terremoto, vai acontecer algo muito grandioso para me tirar dessa situação. Não, não. A gente não pode ficar esperando que vai acontecer algo tão sobrenatural, tão grandioso. É mais ou menos isso que a gente pode extrair desta passagem. Deus não estava no vento fortíssimo que quebrou as rochas. Deus não estava no terremoto. O Senhor não estava no fogo. Isso pode até decepcionar um pouco os pentecostais. Nada contra, né? Mas nem tudo é fogo do céu também, meus irmãos. A gente tem que estar atento para ouvir Deus todos os dias. Todos os dias Deus fala conosco. Todos os dias está nos relacionando conosco. Não adianta ficar querendo esperar um evento totalmente fora da curva. Esse que é o problema. Às vezes a pessoa está esperando algo tão sobrenatural, tão fora da curva, que ela acaba nunca ouvindo a Deus. A gente tem que procurar ouvir a Deus em todos os momentos, da forma mais sutil. Aquilo que Deus coloca no nosso coração, na nossa mente. O Espírito Santo ele vai nos guiando, isso é bom, isso é ruim, vai por aqui, não vai para lá, não faz isso, é perigoso, você vai se machucar. Se Davi tivesse ouvido a Deus, ele não teria fugido aqui para a terra dos filisteus, ele não teria se aliado ao exército de Aques. Mesmo Davi sendo profeta, não precisava ouvir algo audível, era só ele seguir aquilo que o Espírito Santo coloca dentro dele. Ele ia perceber, no momento que ele se colocasse para orar, ele já ia sentir que aquela não era uma boa ideia. Davi, contudo, pensou. Se ele parasse para pensar um pouco, ele fala: não, isso que eu pensei não é o correto. Acho que eu pensei uma bobagem aqui, eu vou abandonar essa ideia. É nesse sentido, a gente tem que estar sempre ouvindo a Deus de forma sutil. A gente tem que manter a conexão. O Espírito Santo já habita em nós. Nós já temos o radar. Onde que Deus estava? Depois do fogo houve um murmúrio, de uma brisa suave, um vento suave. E aí uma voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me." De novo ele achando que sobrou só ele. O Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael como rei da Síria." Ele teria que voltar, meus irmãos. Ele estava aqui, olha, no Sinai praticamente. Ele teria que voltar, subir muito, ele teria que ir muito ao norte. Porque onde eu estou passando o mouse está Jerusalém. Mas Damasco
é muito acima de Jerusalém. Ele teria que passar por Jerusalém, ele teria que passar por Samaria e até Tiro, mais ou menos. Esse que é o problema de você não ir pela direção de Deus. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, para suceder a você como profeta. Deus concedeu aí o desejo de Elias de encerrar o ministério lá no norte, ungindo Eliseu para sucedê-lo como profeta. Mas o que a gente acaba vendo, meus irmãos, é que Elias ele ungiu apenas Eliseu. Ele não foi ungir Hazael como rei da Síria e nem Jeú como rei de Israel. Quem ungiu Jeú foi um discípulo de Eliseu. Não foi nem Elias, nem discípulo de Elias. Foi um discípulo de Eliseu que ungiu Jeú como rei de Israel. E aí Deus responde para ele no versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Ou seja, Deus sempre reserva um povo fiel. Deus tem um povo que é... Deus sempre tem um remanescente. Deus, meus irmãos, ele está procurando as pessoas realmente sinceras. Ele está procurando as pessoas que querem a verdade mesmo, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram e o que buscam em espírito e em verdade, aqueles que abandonaram a vaidade, que querem realmente servi-lo, meus irmãos. Deus não rejeita ninguém que quer servi-lo, que quer fazer parte do povo dele. E todos que estiverem debaixo das asas de Deus serão supridos por ele, serão renovados como a águia. Tem uma passagem no livro de Isaías que Deus nos restaura, nos renova como a águia para que possamos voar alto, para que possamos voar nas alturas. Olha que interessante no livro de Jó. Jó era um homem conhecido por aconselhar, por animar as pessoas. Só que quando ele ficou naquela situação complicada, ele próprio entrou num profundo desânimo. E o que o amigo dele falou para ele? O que Elifaz de Temã falou para Jó? Jó capítulo 4, a partir do 3, versículo 3. Pense bem, você ensinou a tantos, fortalecendo mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Então o amigo aqui ele fala para Jó: olha, Jó, você sempre reanimou as pessoas. Você sempre tinha palavras valorosas que davam firmeza aos que tropeçavam. Você é conhecido por fortalecer joelhos vacilantes. Mas agora que você está em dificuldade, você fica todo desanimado, fica todo abatido, prostrado. A sua própria vida piedosa não lhe inspira confiança. O seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Então aqui Jó teve que ouvir, meus irmãos. Às vezes a gente tem palavras de fé, de esperança para as outras pessoas, e por que nós não temos para nós mesmos? Nós temos que confiar no Senhor. Isaías 40, do 29 ao 31. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha lá, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, não ficam exaustos. Deus ele tem renovo para as nossas vidas, ele tem fortalecimento.
No Salmo 18, Davi chama Deus de minha força. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Meus irmãos, a gente tem que entrar em batalha de oração. A gente tem que ter tempo de qualidade com Deus. Entrar no seu quarto em secreto, dobrar os joelhos, clamar a Deus, pedir para Deus te fortalecer, pedir para Deus te proteger, pedir para Deus te guardar debaixo das asas dele, pedir para Deus te conduzir com a mão direita dele pelos caminhos, para que ele dê uma porção maior do Espírito Santo. Deus, ele está perto, ele está muito perto de todos os que o invocam. Deus, ele é muito misericordioso. É muito além do que a gente pensa. Ele faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos, do que esperamos. Confie em Deus que vocês vão vencer. Vocês vão vencer o desânimo. Jesus deu essa garantia. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Orem, 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 façam como Daniel. Daniel venceu a Babilônia, meus irmãos. Imagina, um lugar totalmente pagão. Daniel prevaleceu na Babilônia. Nós podemos prevalecer neste mundo também. Quando chegou a fraudemia, digamos assim, tem palavras que a gente não pode falar, eu falei para os irmãos, se mantenham firmes. Isso aí vai passar, se mantenham firmes. Não caiam nas ameaças, não caiam nas armadilhas. Cuidado, para não fica com medo. Cuidado com as armadilhas, tem bom ânimo. Passou, foi embora, acabou. Alguns fraquejaram, alguns caíram nas armadilhas, alguns cederam ao medo, alguns cederam ao sistema, ao desespero, mas outros não, outros se manteram firmes. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, desgraça alguma chegará à sua tenda. Outra coisa que nós devemos pensar, meus irmãos, às vezes as pessoas elas veem um irmão sendo abençoado e ficam pensando assim, poxa, por que ele está sendo abençoado e eu não? Por que ele está alcançando tal coisa e eu não estou? E a pessoa fica, às vezes, cobrando de Deus que tal pessoa alcançou uma bênção, uma dádiva e ele não. Só que quando é ele que está alcançando, ele não fala, não, Senhor, dá primeiro para o meu irmão. Senhor, o Senhor está me abençoando aqui, mas eu quero que o Senhor primeiro abençoe meu irmão. Isso ninguém fala, né? A pessoa cobra de Deus por que o outro está sendo abençoado e ela não. Mas quando ela está sendo abençoada, ela fica toda feliz. Aí ela não vai falar, não, Senhor, abençoa primeiro o meu irmão, ele está precisando mais. Então a gente tem que parar de pensar com essa mente pequena, mesquinha, limitada. Nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Nós devemos exultar quando o irmão é abençoado. A gente tem que comemorar com ele. Quando um irmão é abençoado, não pode ter nenhum tipo de inveja, de ciúme. Tem que comemorar com ele, tem que se alegrar com ele. Tem que abençoar ele mais e mais e mais. Nós devemos amar ao próximo como Jesus nos amou. É mais do que amar ao próximo como a si mesmo. Nós devemos amar ao próximo como Jesus nos amou. Abandonar todo o egoísmo, toda a mesquinharia. Orar pedindo a mente de Cristo. Orar pedindo um coração quebrantado, abençoador, cheio de amor proveniente do Espírito Santo, para que a gente possa amar mais a Deus, para que a gente possa amar mais a Jesus, para que a gente possa abençoar mais as pessoas, amar mais as pessoas. Deus, ele tem um plano personalizado para cada pessoa. Não fica apreensivo, não, as coisas estão acontecendo para as outras pessoas, mas para mim nada está acontecendo. Busca Deus, tenha um relacionamento com Deus. Com oração existe vitória. Se você for uma pessoa abençoadora, uma pessoa que intercede pelos outros, uma pessoa que anima os outros, uma pessoa que está sempre buscando a Deus, confiando na providência dele, ele vai te enchendo de ânimo.
crendo naquilo que Deus tem para nós, me alegrando na misericórdia dele, me alegrando no perdão, na graça, me alegrando em querer conhecê-lo mais. Eu quero conhecer mais a Deus, acessar mais a mente de Cristo. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Isso dá muita alegria. Eu peço para Deus me mostrar coisas grandiosas, insondáveis da parte dele, que eu ainda desconheço. Jesus está às portas, meus irmãos. Aquele que estiver andando nos passos do Messias vai participar das bodas do Cordeiro, vai participar do banquete com o nosso Mestre Jesus. Ele está voltando. Isso é um motivo de grande alegria. Aconteça o que acontecer, Jesus está voltando para buscar a igreja, para reunir a igreja. Nós faremos parte do reino vindouro. Quem já está preparado para o batismo, meus irmãos, não deixa de receber o batismo nas águas no nome de Jesus. Não façamos como as virgens nécias, que nós estejamos cheios do azeite, cheios do Espírito Santo, como as virgens prudentes, que possamos ser encontrados com as vestes brancas, meus irmãos. Se alegrem em Deus. O apóstolo Paulo fala, alegrem-se continuamente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Somos pressionados, mas não desanimados. Nós estamos em guerra, neste mundo que jaz no maligno, mas sabendo que o nosso general é Cristo, sabendo que Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Davi estava andando segundo a direção de Deus, Deus livrava ele de tudo. As maiores enrascadas que Davi entrou foi porque ele não estava na direção de Deus. Ele poderia ter evitado muito sofrimento. Hebreus, meus irmãos, tem uma passagem, olha que interessante. Hebreus capítulo 4, deixa eu ver se é isso, capítulo 4, versículo 15, fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus, ele compreende as nossas fraquezas, as nossas tribulações, porque ele passou por todas as aflições, porém sem pecado, e ele intercede junto ao Pai Celestial por nós. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Tem tribulações que nós passamos até para que nós possamos entender a dor do próximo, para que nós possamos consolar as demais pessoas. Imagina se a gente não tivesse passado por nada, como que a gente traria conforto, como que a gente traria consolo para as demais pessoas, se a gente não passou por nada, se escaparmos de todas as crises. Se nós escapássemos de todas as crises, seríamos incapazes de aconselhar. Nós não teríamos a habilidade, o talento para aconselhar. Imagina uma pessoa que não passou por nenhuma crise, que não passou por nenhuma tribulação. Como que ela vai aconselhar alguém? Como que ela vai consolar alguém se ela não passou por nada? Ela própria não vai saber do que ela é capaz. Ela própria não vai saber o que ela é capaz de enfrentar. E claro, com a ajuda de Deus, nós vencemos o mundo. Então é importante passarmos por algumas coisas. Isso vai forjando o nosso ser, o nosso caráter. Isso vai nos fortalecendo. Vai nos afiando, meus irmãos. Salmos 40, do 1 ao 3. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro.
pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, confiarão no Senhor. Para finalizarmos aqui, Filipenses 4, do 6, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, você até pode ficar ansioso com alguma coisa, mas o que Paulo está falando é para não ficar com essa ansiedade contínua, persistente, não andar ansioso, mas em tudo pela oração e súplicas. Olha lá, a chave, o segredo. Oração e súplicas. Pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então como que você vai apresentar seus pedidos a Deus? Na oração, você vai apresentar também a sua gratidão. Você vai listar tudo de bom que Deus tem feito em sua vida, agradecer tudo que você tem, todos os livramentos que você já recebeu. Você vai agradecer pelo fôlego da vida, pelo pão de cada dia, pela saúde. Você vai agradecer por tudo que você tem, pelo seu sustento. A ação de graças é importante. Aí você pode falar, mas irmão Gilberto, eu estou passando por várias dificuldades, por vários problemas. Tudo bem, mas agradece pelo que tá bom, pelo que você tem, por tudo que Deus já te deu até hoje. O que Paulo nos orienta aqui. E depois você vai apresentar suas súplicas. Aí sim, você apresenta também as suas súplicas. Apresente seus pedidos a Deus. Deus, ele quer ouvir os seus pedidos. Deus, ele quer te ouvir. Deus, ele quer te ajudar. Deus, ele é extremamente amoroso. A Bíblia diz que Deus é amor, ele é muito misericordioso. Embora Deus se assente num trono alto, sublime, vestido de majestade, ele inclina os ouvidos para aqueles que o buscam. E o que vai acontecer se nós fizermos assim? Se nós orarmos, agradecermos, suplicarmos, se nós apresentarmos de forma específica os nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ou seja, o desânimo vai ser dissipado. Às vezes, meus irmãos, eu converso com outros irmãos da igreja, às vezes falo, irmão, podemos orar junto, o irmão pode orar por mim. É importante um orar pelos outros também. E de repente você faz uma intercessão por alguém, quando termina de orar, a pessoa já está se sentindo melhor. A pessoa fala, nossa, passou o desânimo, passou a angústia, tô me sentindo melhor. Às vezes é alguma coisa espiritual que está atrapalhando aquela pessoa. Tem também o desânimo do ataque do inimigo. A gente sabe disso, isso acontece muito. O inimigo está lá tentando desanimar a pessoa, tentando colocar a pessoa para baixo. E aí tem que repreender, tem que mandar embora em nome de Jesus. Repreende, manda embora em nome de Jesus. Pede para alguém ajudar a interceder. De repente você manda uma mensagem para alguém que você é mais próximo, pedindo oração. Não há necessidade de lutar sozinho. Vocês se lembram que Deus falou para Jó interceder por aqueles 3 amigos dele? Que Jó iria orar pelos amigos e Deus iria perdoá-los. É importante estar intercedendo um pelos outros. Louvor também, louvor às vezes dá bom ânimo. É bom ouvir louvores. Louvores bíblicos também é bom para vencer o desânimo. Então, meus irmãos, é oração, súplicas, ações de graça, melhorar o nosso relacionamento com Deus, melhorar o sono, melhorar a alimentação, tá seguindo a direção do Espírito Santo, entender que às vezes as aflições, as tribulações são para nos aperfeiçoar, termos resiliência, termos paciência, sabermos esperar o tempo de Deus, se alegrar com os que se alegram, não ter inveja, não sentir ciúme, não se sentir injustiçado, confiar muito em Deus, estar sempre diante da presença dele, não seguir o nosso próprio entendimento e com certeza vocês serão mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Pede para Deus quebrar da tua vida todos os grilhões, impedimentos, muros, muralhas, embaraços, algemas, toda obra do maligno, orações contrárias. Pede para Deus aniquilar toda obra do mal em sua vida, em nome de Jesus. Todos nós fazemos parte de um só corpo
corpo de Cristo e o cabeça é Cristo. Ninguém precisa ficar sozinho e entrar na caverna, não façam isso. Busquem a Deus, busquem a ajuda dos irmãos. Não vamos mais deixar o desânimo entrar. E se entrar, a gente vai combater, vai derrubar em nome de Jesus. Eu vou pedir para vocês, se alguém esqueceu do like, para deixar, porque é importante que essa live possa atingir mais pessoas, que mais pessoas possam ser alcançadas por essas palavras. Nós vamos ficando por aqui, já tá tarde, vocês têm que dormir bem. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele, para ti, ó Deus, são todas as coisas. Meus irmãos, fiquem todos na paz e na proteção do Eterno, em nome de Jesus. Amém.